Gente, vamos falar sobre o transtorno da ansiedade. O doutor Leandro Teles está com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Tudo ótimo. É verdade que esse é um transtorno que afeta muitas pessoas no dia de hoje? Muita gente. A gente tem praticamente uma epidemia, né? Se a gente pegar todos os transtornos de ansiedade, todos os tipos, porque tem várias formas, né? A gente vai ver que em torno de 15 a 20% da população vai ter ansiedade em níveis patológicos. Agora, ansiedade no dia a dia, todo mundo tem. Ansiedade é sinal de saúde. Você tem ansiedade em momentos específicos, com alvo, né? Então você fica ansioso quando você está com algum risco, diante de uma entrevista de emprego, perto de um vestibular, antes de uma montanha russa. Você sente o coração acelerar, frio na barriga. Só que aquilo tem um alvo, tem uma proporção. Agora, de 15 a 20%, a ansiedade assume um tamanho patológico. Ela dura demais, é intensa demais e passa não a proteger a pessoa, mas a prejudicar a vida. Tem vários tipos de transtornos. Muitos o pessoal conhece. Transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, compulsões, de um modo geral, síndrome do estresse pós-traumático, onde a pessoa passa por uma violência. Mas hoje a gente vai falar mais do transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Essa sigla TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é um tipo muito comum de ansiedade que a gente vai abordar hoje. Aí vamos saber, gente, já o doutor Leandro já vai mostrar nos nossos mitos e verdades alguns sintomas, para você prestar atenção, se você se enquadra, já manda suas perguntas. Perfeito. Percebeu alguns sintomas, fala assim, ixi, isso acontece comigo. Porque isso manda é tão comum dúvidas, que ou a pessoa sente ou certamente ela conhece alguém que tem esse transtorno. E tem que buscar tratamento. Tem que buscar tratamento o quanto antes. Vamos ver o primeiro mito e verdade, ó. Os sintomas têm duração superior a 6 meses. No TAG, transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa é como se ela tivesse sempre um pouco ansiosa, ou quase sempre. É aquela pessoa que já é mais tensa, apreensiva, que sofre por antecipação. Ela pode não ter aquelas crises exuberantes, como no pânico. Pode ser que até tenha junto. Mas o que marca o TAG é preocupação excessiva, apreensão, dificuldade de descansar a mente, sintomas de medo, receio, tem que ter controle das variáveis. E a gente sempre exige que o paciente tenha esses sintomas cronicamente. Então, é verdade, acima de 6 meses de sintoma. O sintoma, Kátia, pode ser mental, como eu falei, irritabilidade, intolerância, apreensão, sofrimento antes da hora, mas pode ser sintoma físico também. Sensação de falta de ar, tontura, como se estivesse balançando. Uma vertigem, né? É uma vertigem que a gente chama de vertigem fóbica. Parece que está num barco, que a cabeça está vazia. Sensação de cansaço físico e mental, porque a mente não para. Dificuldade de pegar um sono. Intestino irritável. Aquela pessoa que tem o intestino às vezes solto, às vezes preso. Ela pode ter taquicardia, pode ter gastrite, doença de pele. Então é uma doença... É muita coisa. Que ela pode ter várias roupagens. Então a pessoa tem que estar atenta. Aquela pessoa que é muito tensa, não consegue relaxar, é apreensiva, não é uma situação específica. Ela é tensa em casa, ela é tensa no trabalho, ela é tensa no relacionamento afetivo, na escola. Essa pessoa pode estar com TAG. Acima de 6 meses, mais do que dia sim, dia não, mais do que a maioria dos dias, e boa parte do tempo com esses sintomas que eu referi anteriormente. Vamos ver o próximo mito e verdade? Bora. Olha, a ansiedade generalizada pode simular várias doenças. Isso é verdade. Às vezes o paciente não procura o psiquiatra, o neurologista. Às vezes ele vai procurar o gastro, ele vai procurar tá com dor de estômago, o cardiologista, porque a pressão está alta, está com palpitação ou com dor no peito. Ele pode procurar o pneumologista, porque está com falta de ar. Aí faz exame. Nossa, mas você não tem nada, não tem asma, não tem pneumonia, não tem bronquite. Então, ela tem várias roupagens. Às vezes a pessoa procura por insônia, então ela pode simular. Você pode ter um quadro de diarreia, tontura, vai procurar o otorrino. Eu acho que é labirintite, e na verdade pode ser um quadro de ansiedade. Então, nessa hora, o médico vai ter que ampliar para ver se os sintomas psíquicos estão presentes, para encaminhar para um especialista, né? E tratar. Vamos ver mais um? Vamos. Sem tratamento, o transtorno pode levar a outros problemas clínicos e psiquiátricos. Isso é verdade. Era isso que eu estava esperando. O transtorno de ansiedade, quando ele não é bem tratado, ele acaba evoluindo como um efeito dominó, né? A ansiedade, Kátia, leva a mais ansiedade. Quando você tem uma crise, por exemplo, de pânico, que é uma ansiedade avassaladora, um tsunami de ansiedade, a pessoa, quando passa essa crise, ela quer tudo na vida menos ter de novo. Então ela passa a ter medo de passar mal, medo de ter medo de perder o controle. O TAG também. O TAG, a pessoa vai procurando médicos, vai passando, não descobre. Aí ela pode evoluir com insônia, pode ganhar peso, pode piorar a hipertensão, diabetes, colesterol, porque ela passa a liberar mais hormônios do estresse. E aí isso cortisol, é terrível, né? adrenalina.
é terrível. Uma doença gera outra. Quem tem TAG, às vezes pode evoluir com depressão, pode evoluir com outras ansiedades como toque, isolamento, fobia social. Então é melhor tratar enquanto o quadro é inicial. Mas você acha que a maior parte das pessoas percebem que são assim? Às vezes não percebe, Kátia. Primeiro, porque a nossa sociedade não é treinada para perceber a ansiedade. Pior que isso, a nossa sociedade valoriza a pessoa levemente ansiosa. Então, alguns ambientes valorizam. Proativo, né? É proativo, ele é animado. Olha, ele é ativo. Tanto que pergunta, qual é o seu defeito? A pessoa fala, eu sou ansioso. Aquele falso defeito, né? Então, a nossa sociedade ela é muito cruel. E a pessoa, às vezes, sofre sem perceber. Outra coisa, os sintomas são crônicos. A maioria dos dias, a pessoa tem sintoma no TAG. Então, ela acha que ela é assim. Não que ela está assim. Ela acha que aquilo é um traço da personalidade dela. Não é uma doença que ela adquiriu. Isso é um perigo. Então as pessoas aceitam ansiedade contínua achando que aquilo é normal. Mas criança pode ter isso? Pode. Começa em qualquer idade. Criança, qualquer ansiedade, 9 a 10% das crianças têm ansiedade de qualquer tipo. O TAG, que é esse transtorno mais contínuo, mais leve, ele acontece em torno de 2% das crianças. Mas é muita coisa também. Muita coisa. No adulto pode chegar a 5% o TAG. Então é muito comum. Como ele é sorrateiro e crônico, a pessoa não percebe. Então se você tem quadro de apreensão que te atrapalha, tensão, sofrimento, com duração acima de 6 meses, se isso está impactando a sua vida, procurar ajuda, porque o diagnóstico pode estar sendo perdido aí. Só 1/3 dos pacientes com sintomas de TAG procuram atendimento. 1/3? É muito pouca gente, É muito pouco. Né? E quase sempre ele passa em outro médico, por um sintoma físico, para depois ser encaminhado ao especialista do transtorno mesmo. Perdeu tempo, né? Às vezes perdeu tempo. E muitos perdem diagnóstico e passam a vida com dificuldade para dormir, de relaxar, perdem oportunidades preciosas, se sentem muito cansados, porque cansa, né? Um cérebro que não desliga, cansa. Um cérebro que sofre do futuro e não vive o presente, às vezes a pessoa fica desatenta, perde rendimento. Então é uma doença com muitos sintomas e que quanto antes for tratada, melhor. Volto que nós vamos falar dos tratamentos. E tem as dúvidas todas. Sou Leandro Teles. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos lá. A maioria dos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada não procura ajuda médica. Isso é verdade e é uma verdade preocupante. Então, é difícil, às vezes, reconhecer em si a ansiedade. Por isso é importante, se você conhece alguém com ansiedade, dá um toque. Para a pessoa ficar atenta nos sintomas. Então, tudo que dura mais que 6 meses e que tem impacto na qualidade de vida, merece uma atenção. Às vezes, a gente só lembra do pânico, que é aquela crise muito aguda, né? Muito rápida. Ou do toque e tal. O TAG é uma forma mais leve, seria como a distimia para depressão. Que é aquela coisa mais arrastada, mais leve e a pessoa deixa passar batido. Mais altamente desgastante para o corpo, né? Extremamente desgastante. Foi feita uma pesquisa, Kátia, a ansiedade generalizada, ela tem o mesmo impacto negativo na vida quanto uma artrite ou um quadro de diabetes. Então é uma doença que acaba com a qualidade de vida. E a pessoa começa a tomar remédio para outras e outras coisas, acaba tendo um risco de piora e tendo baixa qualidade. Procurando ajuda e tratando corretamente, acabou, né? Resolve, né? O tratamento ele é muito efetivo quando feito corretamente. Vamos ver mais um? O tratamento é feito exclusivamente com medicamentos calmantes. Isso é um mito, né? Doença complexa exige, lógico, tratamentos complexos. Os medicamentos calmantes, eles são usados em alguns casos específicos, às vezes no começo. Mas o ideal seria discutir mudança do estilo de vida, quantidade física aeróbica, mudança de alimentação, sono adequado, atividades anti-estresse, mudança do estilo de vida, terapia. Pode ser a psicoterapia clássica ou uma terapia que é até melhor para a ansiedade, que é a terapia cognitivo-comportamental. Quem faz é o psicólogo, ajuda muito. E para casos selecionados, medicamentos. Mas não é só calmante. Às vezes o medicamento ele é um antidepressivo usado para ansiedade no sentido crônico. São remédios que demoram para fazer efeito, geralmente de 4 a 8 semanas, não devem ser interrompidos antes de 6 meses e sempre com ajuda médica. Né? Então, só tomar o calmante não resolve. Não vai adiantar. Tem que fazer tudo o que eu estou falando aqui, né? Mas existe uma área específica do cérebro existe. Que acontece? Na ansiedade, a gente imagina que existe um transtorno, uma desregulação naquele mecanismo de percepção de medo, receio. Então, tem umas regiões que a gente chama de amígdala, faz parte de um sistema chamado sistema límbico, que é o sistema de emoção. Esse sistema ele tem alarmes. Quando eu estou numa situação de risco, ele soa um alarme. Coloco o meu corpo numa situação de luta ou fuga. Minha
minha pupila dilata, meu coração bate mais rápido. Eu tenho que ter isso. É um alarme. Na beira de um precipício, num lugar onde eu posso ser assaltado, antes de uma... Isso é bom pro meu corpo. Sim, porque me evita que eu me exponha ao risco, né? Ou levo o meu foco de atenção para aquilo, como numa prova, numa entrevista de emprego. Essa é a ansiedade normal. Em algumas pessoas, por questões genéticas, por história de vida, por questões hormonais, esse alarme ele fica desregulado. Então ela sente, por exemplo, estou parada aqui, posso estar sentindo isso como se estivesse minha vida em risco, né? Às vezes assistindo televisão em casa, tranquilo, sente isso. Ou até diante de um problema, mas um problema pequeno. O cérebro ele amplifica, aí a pessoa fica tensa. Ou tem um probleminha em casa e fica pensando o dia inteiro naquele problema. Na hora de dormir não consegue nem pegar no sono pensando naquilo. Às vezes nem é um problema, às vezes é uma coisa boa que vai acontecer. É uma festa, uma compra, uma mudança. Aquela pessoa está sempre tensa e apreensiva. O cérebro sofre com isso e o corpo sofre com esse disparo que o cérebro manda. Fica com tensão muscular, dor de cabeça e todos os outros sintomas que a gente comentou. Bom, volto que tem muitas... Hoje estamos falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Vamos ver as dúvidas que surgiram? Legal. Da Ingrid. Recebi recentemente o diagnóstico da TAG. É TAG que fala? TAG, certinho. Essa é uma sigla cada vez mais que a gente vai ouvir falar. TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Mas o médico me deu um antidepressivo e não entendi muito bem. Será que ele achou que eu tenho depressão também? A pergunta da Ingrid é excelente, né? Em neurologia, em psiquiatria, o remédio não serve para uma coisa só. Às vezes o remédio serve para várias coisas. É comum a gente usar antidepressivo para dor crônica, para enxaqueca e também para ansiedade. Então, o remédio ele é da classe dos antidepressivos, mas ele deve ter uma ação anti-ansiedade crônica. Parece que o médico está no caminho certo. Lembrar que não é só remédio, que ela tem que mudar hábitos e talvez associar também uma psicoterapia. E como você disse anteriormente, demora para começar a fazer efeito, extremamente importante. O efeito colateral surge no primeiro comprimido, logo no primeiro dia. Só que o terapêutico demora 2, 3 semanas. Então a gente avisa, você vai tomar o remédio, às vezes no começo a gente até dá um calmantezinho para a pessoa se sentir melhor junto. Para tranquilizar. Logo que der, você arranca o calmante e depois mantém só o antidepressivo por pelo menos 6 meses. Sem preconceito. Ah, mas é um remédio que age na mente. A doença, ela está na mente. Então. O remédio tem que agir na mente. Ah, mas eu vou me viciar? Não. Na verdade, é melhor tratar e tirar o remédio rapidamente do que você se viciar no álcool, nos sintomas da ansiedade ou até em calmantes. É melhor tratar corretamente. Mas não delegar ao médico o tratamento. Você tem que fazer a sua parte. Quer mudar a sua alimentação, seu ritmo de vida e suas escolhas de vida. Porque a doença não nasceu do nada, né? Pois é. E aí, se vai ter que mudar os hábitos de vida, isso depende só da gente. De você. E às vezes o psicólogo também ajuda. Porque ele muda o processamento mental. Mas aí você tem que querer buscar uma ajuda psicológica, Tem que querer. O primeiro passo é sempre seu. E o tratamento ele não é rápido. Demora para começar o efeito e mesmo depois que a pessoa estiver boa, ele ainda é mantido por um tempo para você não ter uma recaída precoce. Tempo esse, gente, que o médico vai determinar qual será de acordo com a necessidade de cada um. Exatamente. A medicina é como se fosse um alfaiate. Cada um tem um número, uma medida. O médico ele vai personalizar o tratamento pelo paciente, porque nenhum ansioso é igual ao outro. Cada um vai merecer um tratamento de um tipo diferente. Vamos ver mais uma? A última pergunta é da Elisa. Há alguns meses venho apresentando pensamentos negativos. Imagino acidentes, mortes, coisas ruins que podem acontecer com as pessoas que amo ou mesmo comigo. Isso está me fazendo mal. Pode ser transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico? É interessante. Na síndrome do pânico, a pessoa ela tem uma manifestação ansiosa. Ela tem uma sensação de que ela vai morrer naquele momento ou perder o controle. O coração dispara, o ar para de vir no peito. Ela tem formigamento. Então é uma situação de ansiedade aguda. Isso ela não descreve. O que ela está descrevendo é um pensamento intrusivo negativo. Ela pode estar com um quadro meio depressivo e pode ter um componente, junto com essa depressão, um componente ansioso, onde ela tem o pensamento de que algo muito ruim vai acontecer. Ela pode estar desenvolvendo, sim, o começo de um pensamento obsessivo, né, intrusivo. Isso pode ser sim sinal de uma ansiedade. Para saber se isso é ou não ansiedade, só o médico, porque ele vai ter que ver qual é o contexto de vida que isso apareceu. Às vezes, por exemplo, Kátia, a gente tem sintomas de ansiedade quando a gente está de luto.
ou quando a gente passou por um golpe. Isso, às vezes, não é bem uma ansiedade doença, é uma adaptação. Às vezes a criança tem ansiedade por separação dos pais, por bullying na escola, então cada um vai merecer um diagnóstico. Mas sim, é um sintoma psiquiátrico e preocupante. Tem que buscar um médico rapidamente e pode eventualmente receber um diagnóstico ou de depressão ou de ansiedade, ou até as duas coisas juntas. Agora, gente, medo de tomar remédio só se for automedicação. Automedicação tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo, porque ainda mais esses remédios tarja preta, calmantes. Tem pessoas que tomam isso cronicamente. É melhor você buscar ajuda individualizada e personalizada. Agora, gente, uma coisa séria, viu, que eu vou te dizer agora. Você sabe que tem gente que toma medicação indicada pelo médico, ok? Depois pega uns chazinhos que se vende em qualquer lugar facilmente e começa a tomar. Fala assim, eu ainda tô tenso, vou tomar um chazinho. E o que parece ser um chazinho bobo e inocente, se você vê quais as ervas que tem nesse chazinho e a bula do seu medicamento, você vai ver que você pode potencializar ou até destruir a ação daquele remédio, né? Essa colocação sua é perfeita. O pessoal acha que por ser natural não tem problema. Tudo bem, né? Um exemplo clássico disso é aquela erva de São João, que às vezes a pessoa toma e junto com remédios para depressão ou ansiedade, ela pode dar problema de fígado, efeitos colaterais. Então, tá na dúvida, consulta o seu médico novamente. Sim. Eu posso associar? Faz sentido? Pergunta, né? Pertinente? O médico, ele é um consultor, ele tem que ser um parceiro. E aí, então, você não precisa tomar a decisão sozinho. Como você não decide com relação ao seu carro, você tem um mecânico. Então, assim vai pro médico também. Porque o corpo da gente, a gente chuta as coisas? Cuidado com essa coisa de é natural. Até coisas naturais podem interagir e fazer mal. Se a gente analisar friamente, a cocaína não é natural? Cocaína, o princípio básico dela? O ópio, a cannabis sativa. Então, cuidado com essa questão de é natural, então é indiscriminado. Né? Converse sempre com o seu médico. Tá sentindo que você não tá bem? Vai no médico, gente. Não tem que ter medo de ir para psiquiatra, para psicólogo, para neurologista. A gente tem que ter medo de não procurar ajuda. De procurar ajuda tem que ir sempre. E o espaço que a gente abre aqui, gente, é de esclarecimento, é para te ajudar mesmo. É um tira dúvidas, mas siga a orientação do seu médico e não dê ouvidos a muita gente que fala outras coisas. Teu médico sabe o seu caso e é ele que vai te orientar sobre o melhor caminho para você ter bons resultados, né, doutor Leandro? Perfeito, Kátia. Olha, vou passar para vocês o site do doutor Leandro Teles. Deixa eu pegar o livro, ó. leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. Lá tem muitas matérias legais de assuntos importantes para a nossa saúde, para a qualidade de vida. O livro, antes que eu me esqueça, e, gente, isso aqui é ótimo, porque são técnicas e hábitos para você, que você vai adquirir, para você afiar a mente e aperfeiçoar a memória. E bem fácil, né? É isso mesmo, a ideia foi pro nosso público mesmo, pro leigo. É um livro que está indo super bem, o pessoal está gostando bastante. As principais livrarias, Principais livrarias, compras pela internet, no próprio site a gente também tem um encaminhamento, tranquilo de a pessoa adquirir. Instagram? Instagram, Neuro Leandro Teles. E Facebook? Neurologista Leandro Teles, é uma fanpage, quem quiser acompanhar ali. Tem todas as dicas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sabe que eu sou sua fã. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigadão.